De volta com o CBN Esportes Campinas, primeira edição, mandando um abraço ao Luiz Gustavo, também a Simone. Temos aqui o Aldeir do Campo Belo, flamenguista, tá feliz da vida o Aldeir. Também abraço ao Custódio de Sumaré, também está nos acompanhando. E vamos agora falar do Guarani, que ontem jogou com o Botafogo, empatou por 1-1 e terminou o primeiro turno da Série B fora do G4, porém apenas a 1 ponto da zona de classificação. Hoje o Guarani é o 6º colocado, tem 30 pontos, então ainda está vivo na briga pelo acesso do Campeonato Brasileiro da Série B. Na partida de ontem, a gente falava durante a semana que o Guarani teria mudanças para essa partida e teve 6 alterações com relação à escalação titular do último jogo. Rafael Martins entrou no gol, no lugar do Gabriel Mesquita, por opção técnica do técnico Daniel Paulista. Também o Diego Matheus na vaga do Pablo, o Bidu no lugar do Eliel, o Tony na vaga do Índio, Bruno Sávio retornou também, assim teve a saída do Maxwell e também o Júlio César, voltando de lesão, atuou no ataque no lugar do Alan Victor. E após a partida, o técnico Daniel Paulista reclamou da arbitragem, primeiro gol, na verdade o gol do Botafogo, o primeiro gol da partida, a bola bateu na mão do jogador do Botafogo. E o técnico Daniel Paulista disse, então, reclamando da atitude da arbitragem, também lamentou o resultado do Guarani. Infelizmente, a gente não sai daqui hoje com a vitória, até porque trabalhamos para isso, gostaríamos de ter alcançado ela, mas fizemos um ponto, né? Até pela circunstância do jogo, pelo grande adversário que enfrentamos, uma partida extremamente equilibrada, uma partida difícil, contra um grande adversário, bem treinada também, e o Guarani, mediante todas as dificuldades, fez novamente um jogo equilibrado, organizado, como tem feito durante todo esse primeiro turno da Série B, e vamos seguir em frente dentro do trabalho. É lógico que a arbitragem hoje, infelizmente, também teve um papel determinante dentro da partida, né? Um gol claro, a mão do atleta do Botafogo no primeiro lance de gol, e também uma penalidade também a nosso favor, também uma bola na mão, onde não foi marcado, onde a história do jogo talvez poderia ser diferente, porque a partir do momento que você sofre um gol irregular, muda-se toda a estratégia, o perfil da partida se altera, e a gente teve que se adaptar a tudo isso, correr atrás do placar, conseguimos um gol logo no início do segundo tempo, tentamos buscar a virada, mas infelizmente hoje ela não foi possível. Acho que fechamos o turno de uma maneira satisfatória, uma pontuação boa, né? Haja vista que o Guarani, acho que desde 2016 ou 2017, nunca alcançou essa pontuação no primeiro turno, e o Guarani vai seguir trabalhando em busca dos seus objetivos, com tranquilidade, com os pés no chão, sabendo que tem condições de jogar sempre melhor, e a gente vai em busca disso a todo momento. Este é o técnico Daniel Paulista, num geral, analisando e parabenizando o desempenho do Guarani em todo esse primeiro turno da Série B. E, João, você concorda com ele de que foi uma boa campanha nesse primeiro turno pela equipe do Bugre? Concordo. Ele deu uma entrevista burocrática, mas verdadeira, né? O Guarani é um time realmente equilibrado, é um time com padrão de jogo, né? Aí vão perguntar, mas é um super time? Não, o Guarani não é nenhum super time, é um time bom, né? Tem bons jogadores, não tem? Eu acho assim, um jogador que me salta aos olhos, não só a mim, mas qualquer pessoa que esteja acompanhando o Guarani, assistindo a Série B, e a gente está trabalhando na Série B, mas o Bidu ele é acima da média, mas muito acima da média da Série B. Então o Guarani tem um jogador assim que é diferenciado hoje, né? Já teve o Regis, que está lesionado, já teve o Davó, que eram jogadores também de um outro patamar, de uma outra prateleira. Eu colocaria o Bruno Sávio, que é um jogador, né? O Bruno Sávio, o problema é que de vez em quando ele dá uma sumida, mas é um jogador que tecnicamente nota, né? Se não for 10, nota 9. Então, em que pese ter poucas individualidades, né? Jogador extra classe, mas o conjunto do Guarani foi muito bem, né? Termina muito bem, termina com 30 pontos, poderia ter ido até mais além,
mas foi uma boa campanha. Ele mesmo disse, né? Ele já vende o peixe aí com razão. É ele que está fazendo o trabalho, o Daniel, né? Desde 2016, né? Não me lembro quando o Guarani voltou, mas foi por aí, né? Voltou a série, acho que foi 2018, né? Enfim, né? Se vocês puderem confirmar aí, que a memória agora falhou. Mas desde que voltou a Série B do Campeonato Brasileiro, Thaís, o time está... Essa é a melhor campanha do Guarani, né? E quanto ao jogo de ontem, foi um jogo muito equilibrado, né? Ele mesmo disse, é verdade. No primeiro tempo, o Botafogo parece que se encaixou mais. O Botafogo é um time de força, um time de vigor, de contato, e o Botafogo impôs mais esse estilo. E o Guarani, como é um time de mais toque, um time mais leve, teve dificuldades. No segundo tempo o Guarani entrou rasgando, né? Fez o gol logo a 4 minutos, empatou. Poderia ter feito até o segundo gol, porque teve mais volume, teve mais posse de bola. E contra a arbitragem, o gol, né? O gol, de fato, ficou claro, mas não temos VAR. A partir de domingo, com o VAR, por exemplo, se tivesse o VAR ontem, o gol do Botafogo não passaria, né? Não teria como passar. Agora, a partir de domingo, a gente vai ter o VAR. Então, foi um jogo assim, um jogo em que, excluindo aí as polêmicas de arbitragem, o resultado foi correto, foi justo. Foi justo. O Botafogo jogou mais no primeiro tempo, o Guarani jogou mais no segundo tempo. Isso mesmo, João, e só confirmando, você comentou, né? Foi 2016 mesmo que o Guarani retornou à Série 2016. B do Campeonato Brasileiro. E agora o Bugre já se reapresenta hoje, quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, já viaja, porque o próximo jogo será em Salvador, no sábado, às 4:30 da tarde, diante do Vitória. Então, rapidamente também já precisa se preparar para essa partida do próximo sábado. Intervalo e já voltamos para falar dos grandes de São Paulo. CBN Esporte